Saudações a todos. Vamos buscar então, para nossa reflexão, no livro Há 2000 anos, justamente aquela passagem, trazendo aí até colocações que temos explorado aí durante os últimos áudios, do sacrifício daqueles primeiros cristãos, né, que abraçaram a causa do Cristo, que mergulharam naqueles aprendizados, naquelas vivências e que tiveram, podemos dizer, né, a oportunidade de partir da terra para o plano espiritual por uma causa justa, né? Porque partir todos vamos, felizes daqueles que partem por uma causa justa. Então vamos pegar o trecho em que esse primeiro grupo de espíritos, do qual fazia parte Lívia, esposa de Públio Lentulus, que é o Emmanuel, que nos narra essa sua vivência há 2000 anos, né? Nós vamos buscar naquele momento, naquele dia em que, depois de alguns dias que eles já estavam no plano espiritual, eles são visitados por Jesus, né? Jesus vai ter com eles. Então, depois de alguns dias de emoções suaves e carinhosas, todos os espíritos reunidos naquela paisagem luminosa se prepararam para receber a visita do Senhor, como quando da sua divina presença na bucólica moldura da Galileia. Num dia de rara e indefinível beleza, em que uma claridade de cambiantes divinos entornava saboroso mel de alegria em todos os corações, descia o Cordeiro de Deus da esfera superior de suas glórias sublimes. Claro, porque Jesus é o espírito crístico, né? Então ele veio das esferas superiores. Tomando a palavra naquele cenáculo de maravilhas, recordava as suas inesquecíveis pregações junto às águas tranquilas do pequeno mar da Galileia. De modo algum se poderia traduzir fielmente na terra a beleza nova da sua palavra eterna, substância de todo amor, de toda verdade, de toda vida, mas constitui para nós um dever neste esforço lembrar a sua ilimitada sabedoria, ousando reproduzir imperfeitamente e de leve a essência de sua lição divina naquele momento inesquecível. Aqui, Emmanuel nos relata que vai nos trazer ali, na verdade, é uma pálida, né, interpretação, transmissão daquilo que Jesus passou para eles naquele momento, mas que não haveria condições, né? Ele fala que não haveria, ele reproduz imperfeitamente e de leve a essência da sua lição. Figurava-se a todos os presentes a cópia fiel dos quadros graciosos e claros do Tiberíades. A palavra do Mestre derramava-se no ádito das almas com sonoridades profundas e misteriosas, enquanto de seus olhos vinha a mesma vibração de misericórdia e de serena majestade. Vinde a mim, vós todos que semeastes, com lágrimas e sangue, na vinha celeste de meu reino de amor e verdade. Nas moradas infinitas do Pai, há luz bastante para dissipar todas as trevas, consolar todas as dores, redimir todas as iniquidades. Glorificai-vos, pois, na sabedoria e no amor de Deus Todo-Poderoso, vós que já sacudistes o pó das sandálias miseráveis da carne, nos sacrifícios purificadores da terra. Uma paz soberana vos aguarda para sempre, no reino dilatado e sem fim,
prometido pelas divinas aleluias da Boa Nova, porque não alimentastes outra aspiração no mundo, senão a de procurar o reino de Deus e de sua justiça. Entre a manjedoura e o Calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. Então, desde o seu nascimento até a sua partida, ele traçou para nós, suas ovelhas, o eterno e luminoso caminho. O Evangelho floresce agora como a seara imortal e inesgotável das bênçãos divinas. Não descansemos, contudo, meus amados, porque tempo virá na terra em que todas as suas lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. As lições do Evangelho. Evangelho é a boa nova. É justamente a boa nova trazida por Jesus quando o Verbo se fez carne. Eis que vos trago a boa nova. Então, mas ele afirma, e nós sabemos muito bem, que as lições seriam espezinhadas e esquecidas. Tanto que ele fala, não há um momento que ele fala no Evangelho, que ele enviaria o Consolador eu rogarei a meu Pai e enviarei um outro Consolador para recordar tudo o que eu vos tenho dito e muito mais. Ora, recordar significa que esquecemos, desprezamos, ou não compreendemos. Então, depois de longa era de sacrifícios para consolidar-se nas almas, a doutrina da redenção será chamada a esclarecer o governo transitório dos povos, mas o orgulho e a ambição, o despotismo e a crueldade hão de reviver os abusos nefandos de sua liberdade. O culto antigo, com as suas ruínas pomposas, buscará restaurar os templos abomináveis do bezerro de ouro. Os preconceitos religiosos, as castas clericais e os falsos sacerdotes restabelecerão novamente o mercado das coisas sagradas, ofendendo o amor e a sabedoria de nosso Pai, que acalma a onda minúscula no deserto do mar, como enxuga a mais recôndita lágrima da criatura, vertida no silêncio de suas orações ou na dolorosa serenidade de sua amargura indizível. Soterrando o Evangelho na abominação dos lugares santos, os abusos religiosos não poderão, todavia, sepultar o clarão de minhas verdades, roubando-as ao coração dos homens de boa vontade. Quando se verificar esse eclipse da evolução de meus ensinamentos, nem por isso deixarei de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas tresmalhadas do aprisco. Das esferas de luz que dominam todos os círculos das atividades terrestres, caminharei com os meus rebeldes tutelados, como outrora entre os corações impiedosos e empedernidos de Israel, que escolhi um dia para mensageiro das verdades divinas entre as tribos desgarradas da imensa família humana. Em nome de Deus Todo-Poderoso, meu Pai, vosso Pai, regozijo-me aqui convosco pelos galardões espirituais que conquistastes no meu reino de paz, com os vossos sacrifícios abençoados e com as vossas renúncias purificadoras. Numerosos missionários de minha doutrina ainda tombarão, exânimes,
na arena da impiedade, mas hão de construir convosco a caravana apostólica, que nunca mais se dissolverá, amparando todos os trabalhadores que perseverarem até ao fim, no longo caminho da salvação das almas. Então Jesus está colocando para eles, né, que das esferas de luz, né, ele caminhará com os rebeldes tutelados, né, porque os seus ensinamentos não serão sepultados. Poderiam sim, como ele disse, ser espezinhados, esquecidos, mas jamais abolidos da terra, porque sempre haverá a presença, tanto no plano espiritual, como encarnados entre nós, desses espíritos preparados que se encarregarão de não permitir que os ensinamentos de Jesus sejam abolidos da terra, como é a vontade de tantos e tantos, né? Quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Aqui Jesus se refere justamente ao Consolador que ele prometeu, né? Então, ele nos avisou, né, que quando as trevas se fizessem mais densas, ele enviaria o outro Consolador. Então, ele está avisando também, né, a este grupo de o primeiro grupo de cristãos sacrificados, que enviaria o Consolador. Assim como ele já havia dito enquanto ele esteve aqui, está narrado ali, João nos narra perfeitamente essa passagem do Consolador. Pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador, meu verbo se manifestará novamente no mundo para as criaturas desnorteadas no caminho escabroso, através de vossas lições que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Então, o verbo dele se manifestou, né? Ele está dizendo isso lá atrás, mas se manifestou quando? No início da doutrina dos Espíritos, porque o Consolador prometido foi justamente essas vozes que desceram dos céus, né? Nos trazendo a revivência dos ensinamentos de Jesus, as revelações do Consolador. Meu verbo se manifestará novamente. Então, muitos entenderam que seria uma volta de Jesus num corpo de carne, mas não foi o que ele disse. Inclusive, se buscarem lá nos textos evangélicos, está lá pairando sobre as nuvens, pairando sobre as nuvens. Não fala em momento algum de volta a um corpo de carne. Mas as interpretações são variadas, né? Mas nós que tivemos a bênção, né, de ter esse contato com a doutrina espírita, que está conosco desde, houve todo um preparo, mas se efetivou com a edição do primeiro livro dos Espíritos, né, que vieram através dessas vozes em 1857, né? Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então à evolução dos seus institutos os mais pesados tributos de sofrimentos e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará
contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura da terra. E então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso e direi com os meus emissários: ó Jerusalém, Jerusalém. Ai, me lembrando daquela passagem que Jesus, ele fala, né? Ele fala ali do Monte das Oliveiras, que fica na periferia, no entorno da cidade, né? Então, olhando para a cidade, Jerusalém, ali no Monte das Oliveiras, Jesus fala: ó Jerusalém, Jerusalém, quanto eu quis unir-vos debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pantainhos. Isso lá, estamos nós ainda aqui. Ó Jerusalém, Jerusalém. Os convites não nos faltam, que possamos aproveitar esses tempos natalinos, que na verdade o que importa nesses dias. Evidentemente que além das nossas confraternizações junto dos nossos familiares, amigos, porque justamente Natal é aproximação com o outro, porque alcançar a Jesus é buscar o outro, que começa nos nossos lares, né? Mas, até esqueci o que eu ia... Bom, justamente, nosso Pai, deixa eu ver, Jerusalém, Jerusalém. Então, eu vou retomar aqui, aí o pensamento volta. Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo amor e sabedoria, não quer que se perca uma só de suas criaturas transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade. Então, retomando a ideia que ficou aí truncada, nesses tempos natalinos, são multidões e multidões que descem aqui mais próximos a nós, na crosta, ficam mais juntos a nós, multidões de espíritos bem-aventurados, de espíritos cristãos, de espíritos que vêm engrossar essa fileira dos cristãos para que nós consigamos, né, transpor essas nuvens de pensamentos angustiantes diante de tanta dor, de tantos desencontros, dessa situação tão difícil que vivemos na Terra. Além das nossas provas individuais, vivemos aí uma situação coletiva muito dolorosa, talvez como nunca, pelo menos para nós encarnados nessa época, e então, para que nós consigamos transpor essas nuvens densas, escuras, que nascem das angústias, da inconformação, né? Até da descrença, que pode levar ali a muitos a enrijecer o coração diante de tantas iniquidades absurdas, né? Então, isso pode, justamente essas presenças em legiões, elas descem do planeta todo, né? Alcançando a humanidade terrestre, que somos nós, as ovelhas de Jesus, do nosso bom pastor, para ajudar a melhorar essa atmosfera. Por isso que nesses tempos nós ficamos mais sensíveis, nós ficamos com vontade de fazer algo mais significativo, né? É importante que se aproveite essa época em que somos muito mais dóceis às influenciações amorosas, mais dóceis à ideia de um perdão, à decisão de um perdão, de uma compreensão, a vontade de aceitar aquele filho que tem que voltar e estamos adiando, porque a vida está difícil, os trabalhos são muitos, e essa época começamos a ouvir ali, né,
aquela inspiração, né, daqueles que nos avisam que aquele espírito precisa voltar, né? Então, há muita gravidez nessa época. Bom, vamos lá. Trabalhemos com amor na oficina dos séculos provindouros. Reorganizemos todos os elementos destrutivos. Destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de nosso aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Então, temos que encerrar, mas vamos retomar essa ideia e dando continuidade no próximo áudio, para que busquemos, então, reforçar essa ideia desse novo ciclo, né? Essa ideia do homem espiritual, porque nós sabemos que esse milênio que nós vivemos é o milênio do espírito. Então, isso é um processo, né? Para se chegar a essa era espiritual, o homem espiritual, em que nós não mais pensaremos como encarnados, e sim como espíritos imortais, né? Mas então, que fiquem essas reflexões, que fiquemos em paz. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que estamos tratando neste mês de dezembro de 22. Estamos falando sobre a família. E aproveitando que estamos a uma semana da véspera do Natal, eu quis trazer um texto que está no livro Remotos Cânticos de Belém, de Wallace Leal V. Rodrigues, que vai falar sobre o Natal e vai falar também sobre a família. Diferentemente da semana passada, onde vimos uma família desestruturada e os frutos amargos que seriam colhidos e que já estavam sendo colhidos por alguma das pessoas, das personagens citadas ali pelo irmão X. A história de hoje vai trazer a pureza dos olhos de uma menina de 9 anos, que frente a uma dificuldade da vida, ela não deixou de sonhar, ela não deixou de acreditar. E que quando valores são cultivados dentro da família, as promessas, as ligações se tornam mais intensas, né? É uma época que nós precisamos e devemos lembrar do nosso mestre querido. Mas precisamos nos lembrar de sonhar, de acreditar, de nos fortalecer. Essa história vai trazer muitos exemplos e ela é tão linda, ela é tão rica, que para que nós possamos aproveitá-la, eu vou gravar em 2 etapas. Então nós vamos ver uma parte hoje e no dia 24 nós concluímos a história, né? É a história da Lisa. Vamos fazer dessa forma para que a gente possa saborear, refletir. Eu vou procurar interromper o menos possível nas minhas observações, mas vou fazer pequenas pontuações para que a gente possa refletir, trazendo muitos pontos à luz da doutrina espírita. Lisa deixara a escola quando a campainha dera o derradeiro sinal na tarde invernal e obscura.
O céu se mostrava carregado de ameaçadoras nuvens e os postes das ruas da aldeia já estavam acesos. No cinzento crepúsculo, os montões de detritos pareciam simples e inofensivas sombras. A escura e dominadora figura da enorme mina de carvão, com seus altos elevadores montados em vigas que habitualmente pareciam esconder as bocas escancaradas e sombrias das perfurações, como que por encanto se haviam transformado em formosas esculturas harmonizando-se com a complicada arquitetura das dezenas de rodas dos carrinhos usados no transporte manual. As luzes do dia iam se desfalecendo suavemente, como que vencidas pelas trevas que se instalavam subreptícias e rápidas. A caminho de sua casa, Lisa percebeu que já era noite, uma noite benévola que estendia um véu azul marinho sobre a aldeia mineira, escondendo-lhe a pobreza e a fealdade. Lisa pensava: mas a varinha de condão deveria existir. Principalmente na véspera do Natal, ela deveria existir. Ela caminhava segurando bem firme a alça da bolsa escolar de couro grosseiro. A calçada era revestida de um áspero cascalho que a fazia, de quando em vez, tropeçar. Não obstante, balançava a bolsa presa aos dedos enregelados, procurando manter uma oscilação aos trechos da música Good King Wenceslas, que ia trauteando baixinho. Aqui já dá para imaginar, né? Aquela criança que nós também já fomos, saindo da escola, né? De pensamento e alma leve, andando pelas ruas, cantando. Quanto é necessário a gente reviver isso, né? Ainda na fase adulta. Ser leve. O ar gelado emprestava à pele delicada de seu rosto um colorido de maçã bem madura ou o brilho de uma candeia acesa. E, não obstante, o seu pobre e rústico casaco, Lisa se mostrava bela como um quadro de certos pintores antigos. Veja, a alegria está na simplicidade. Havia um grupo de crianças em frente à vitrina de uma loja. Lisa abriu caminho entre elas e foi apertar o nariz contra o vidro. A vitrina estava esplendidamente iluminada e, em meio a outras mercadorias oferecidas à venda, eles estavam ainda lá. Por certo que estavam. Mrs. Jones prometera-lhe não vendê-los. Guardá-los-ia especialmente para ela, até que sua mãe conseguisse juntar o dinheiro suficiente para comprá-los. Eles eram os lindíssimos sapatos vermelhos. Custavam 3 libras, uma verdadeira fortuna. Mas estava claro que, por sua beleza, eles valiam até mais do que isso. Todavia, Lisa ainda não contara à sua mãe que entabulara o negócio com Mrs. Jones. Típico, né, das crianças espertas. Então, ela fez um acordo entre ela e a dona da loja. Vamos ver. Para ter graça, aquilo precisava também ser um segredo por algum tempo. Um segredo só seu, exclusivo, fazendo o sangue circular rápido em suas veias e dando um calor esquisito em seu coração e um friozinho em sua espinha. Poxa, como eram bonitos! Vermelhos, bem vermelhos. Mais vermelhos do que as cerejas, e ainda por cima tinham delicados desenhos lavrados em fio de prata. Eram sapatos de balé, e Mrs. Jones dissera não saber como teriam ido parar ali, pois acrescentara: aqueles eram sapatos de balé de verdade, especialmente feitos para uma bailarina. Lisa saltitou até dobrar a esquina. Olha a alegria que ela estava, né? E como não havia muita gente na rua, ela virou a sua pobre saia, tornando-a bem curta e inflada,
como as das bailarinas. Então, a alegria que ela levava na alma, ela já estava se vendo com esses sapatos. Então, ela simulou nas roupinhas dela da escola, que, né, simulou ali que ela já era uma bailarina e ela começou a dançar. Né? Depois pôs-se a girar a bolsa escolar e a aprimorar ágeis movimentos de dança. Ela deveria participar da festa que a escola ia promover no dia de Natal e, por isso, queria caprichar bem os seus movimentos. Oh, como aquilo ia ser maravilhoso! Mais lindo do que um sonho. No seu devaneio infantil, só se lembrou do pai quando entrou na sala de casa. Sua tia Evelyn estava sentada junto a um antigo e alto fogão de ferro, alimentado a carvão e que fazia às vezes de lareira. Envergava roupas escuras e seu rosto exibia a expressão compungida de quem visita um hospital. A partir desse ponto, vocês vão perceber a diferença de estado de espírito da Lisa, né, da pureza da criança, daquela alegria interior que faz acreditar que tudo é possível, e uma pessoa que já foi ali, viveu coisas difíceis, duras, e que estava, sem sombra de dúvida, num momento não muito feliz. Vamos ver o diálogo. Como está passando, papai? Lisa perguntou. Muito mal, minha querida, suspirou tia Evelyn. Ele não vai poder estar em casa no dia de Natal? Em verdade, ele não estará em casa neste Natal, nem em nenhum outro Natal. Para sempre. Mas por quê? O que foi que houve? Perguntou Lisa, interessada, quase num grito. Então, o pai estava ali numa situação internado, ela ali na vidinha dela, ela alimentava os sonhos de ter os sapatos e a esperança de que o pai voltasse para casa. Ela não tinha ali a profundidade do que estava acontecendo, né? Ela sabia que o pai estava internado, porém ela alimentava uma esperança tão grande que de uma hora para outra o pai estaria de volta, saudável, curado. E a tia já joga, né? Como eu disse, o estado mental ali de cada uma era diferente. A tia não poupa as palavras para ela, que é uma criança de 9 anos, e solta que o pai não volta mais. Silenciosamente, sua mãe entrou na sala e disse, dirigindo-se à cunhada: Evelyn, havia censura em sua voz. Esta não é a maneira como deveria dizer-lhe. Você procedeu com pouco tato e muita brutalidade. E que traumas a gente pode causar numa pessoa com uma frase, né? Aquela coisa de dizer a verdade, mas saber dizer, como dizer. E principalmente como comunicar uma situação tão crítica a uma criança. Eu lhe disse a verdade. Lisa precisa saber como se encontra aquele pobre coitado. Seria uma bênção se Deus o levasse hoje mesmo. Vejam que palavras amargas, né? Ela desejar que o cunhado desencarne e falando isso abertamente na frente da menina, do pai da menina. Evelyn, por favor, não diga essas coisas na presença da menina. Lisa já está com 9 anos. Para quem vive em Blackstone, isso quer dizer que já é uma pessoa adulta, uma moça feita. Você é extremamente pessimista, Evelyn. Parece que só os pensamentos ruins transitam por sua cabeça. Eu creio firmemente que ainda há esperanças. Então, como eu disse, esses laços de amor. Então, a mãe tinha um outro pensamento, sabia da dificuldade e estava de todas as formas ali tentando administrar a situação, né? Sabendo da dificuldade que estava o marido no hospital, mas tendo esperança, buscando manter a rotina da filha o mais próximos da normalidade possível, né? Cuidando dela, não transmitindo essas feridas, essas dificuldades para ali o mundinho da Lisa.
Entretanto, a tia era bem mais dura, mais amarga, e nós vamos entender o porquê que ela fala isso, né? De forma tão pessimista, tão triste, tão rancorosa. E aí a tia se defende, né? Você sempre foi leviana, replicou tia Evelyn com certo azedume. Que esperança pode haver? Você não muda, está sempre à volta com sua fé, os pensamentos positivos, a sua confiança num poder mais alto. E de que tem adiantado? Então, trazendo, né, à luz da doutrina espírita, quantas situações nós podemos viver, mesmo ali, estando em dificuldades, procurando manter o nosso otimismo, a nossa fé, a nossa esperança. Nós vamos ouvir pessoas agindo como a tia Evelyn, falando desse jeito. Imagina, não tem esperança? O que você está se iludindo? Né? Como confiar num poder mais alto? Mas apesar da situação crítica, é aquilo que traz o Evangelho, né? Nos dá força, nos ajuda, né? Nos fortalece a ponto de nós aceitarmos a dificuldade, né? A dificuldade vai existir, mas vai nos ajudar a passar por ela, a aceitar. O que muitas pessoas não compreendem ainda. Eu não quero discutir isso com você, Evelyn. Quero apenas dizer-lhe que a vida que está em jogo é a de seu irmão, Theodore Beecher, meu marido e pai de Lisa. Você fala como se aquele corpo cansado e sofredor que se encontra no Southstone Hospital fosse um nada. Então, enquanto a esposa ali tinha a firmeza, a esperança, a leveza até de passar por essa dificuldade, a irmã já havia jogado a toalha, né? Estava falando como se o irmão dela, seu próprio irmão, fosse um nada, fosse algo que não tivesse ali a continuidade da vida, né? Então, ela jogou a toalha, ela não confiava em mais nada. Gil enxugou discretamente uma lágrima. Gil é a esposa e mãe da Lisa. Eles têm uma lareira lá no céu, mamãe? Lisa perguntou inesperadamente. Ora, eu nunca, ofegou Gil Beecher. Mas que imaginação tem essa menina, disse a tia Evelyn, um tanto irritada. Não é possível, lareira no céu. Se eles não têm lareiras, por que motivo Deus leva todos os anos tantos mineiros? Perguntou Lisa sem recuar. Olha o questionamento, né? Porque os mineiros morriam, então ela associou, né? Desencarnavam, ela associou que no céu tinha lareiras, por isso que era necessário que os mineiros fossem até lá. Tia Evelyn dirigiu-se até a janela, afastou as cortinas e espiou a noite. As luzes da mina, com todas as suas alas e galpões, brilhavam festivamente na noite azul marinho. A mina, disse ela com rancor, é um monstro voraz. De um momento para o outro, ela vai escancarar a sua boca insaciável e engolir-nos a todos nós de uma só vez. Então, situações que aconteceram fizeram com que ela perdesse a esperança na vida, a alegria de viver. Você está aborrecida, tia Evelyn. É por isso que diz assim. Você sabe? O papai ama a mina. Para ele, a mina é morna, aconchegante, amigável. E até tem a sua poesia. Ele diz também que ela é primeva. Lisa tropeçou na palavra. Não guardei bem. Significa que a luz solar está contida em cada pedacinho de carvão. Tia Evelyn voltou-se fria e cortante para a menina. O seu pai está morrendo por causa da mina, Lisa. Por favor, pare de falar como um papagaio sobre coisas de que você não entende. Mais uma vez, né? Ela usou de crueldade, ali aquele sentimento de raiva que ela tinha contra a mina, ela verbalizou para a menina, né? Tratando ela, falando que ela estava falando como um papagaio, né, sendo muito dura e cruel com uma menina de 9 anos,
né? Que pode ali no futuro ter muitos traumas, poderia, né? Se a gente trouxer para os nossos dias de hoje, quantas situações aqui na infância, né? Quantos traumas, né? São criados na infância, tornando ali um adulto inseguro, medroso, que não se sente amado, né? Carente. Com uma frase nós podemos desestruturar uma mente, né? Desencorajar uma pessoa. As lágrimas saltaram dos olhos da menina e ela correu em direção ao seu quarto. Então ela não aguentou, né? Por mais que ela fosse essa alegria, esse sonho, essas palavras da tia foram muito cruéis para ela. Pobre Lisa, disse sua mãe, ela sente falta de Ted. É por isso que fica inventando coisas. Havia mais de 6 meses que Theodore Beecher sofrera um acidente na mina e se encontrava inconsciente no hospital. Era um milagre que ainda se conservasse vivo, se é que se pode chamar vivo a um ser inerme e inconsciente. E Gil, pobre Gil, não conseguia, como as outras mulheres da aldeia, esconder a angústia e o terror que a mina lhe suscitava ao coração amoroso e sensível. 20 anos atrás, era ela a beldade da vila. Fora com radiante felicidade que se casara com Theodore Beecher, o único homem que jamais amara. Os anos passaram até que a famélica mina também reclamara Ted, enterrando-o em uma de suas mais profundas galerias. Muitos corpos ficaram para sempre soterrados, inclusive o do seu cunhado, o marido de Evelyn. Gil compreendia, pois, o seu estado de espírito, sua amargura e seu ressentimento. Então, no mesmo acidente ali com os mineiros, então, o marido de Evelyn acaba desencarnando e Ted está no hospital, né, em estado aí de coma, em estado vegetativo. Por isso que ela tem tanta amargura, né? Tanta tristeza que ela carrega dentro dela. Pensava nisso tudo enquanto trocava a roupa caseira e colocava um chale nos ombros. Saiu para a rua, sobre a qual um leve nevoeiro pairava, atenuando a luz dos lampiões. Tinha embaraços financeiros com a doença do marido, mas não podia esquecer de que era a véspera do Natal. Então, Gil sai de casa, né, com esse pensamento. Num dia claro do último verão, sua filha Lisa chegara alvoroçada da escola. Fora escolhida para ser uma das primeiras figuras do bailado que a escola ia apresentar num oferecimento às famílias dos alunos. Oh, mamãe, dissera a menina, você acredita? Eu preciso de um par de sapatos vermelhos e a loja tem um, exatamente do número que eu calço. Não é mesmo uma sorte? Você acha que poderemos comprá-lo? Será o meu presente de Natal. Lisa abraçara a mãe pela cintura, né? Abraçará pela cintura, estreitamente, e os olhos de Gil se umedeceram ao fitar o deslumbramento e a felicidade que havia no rosto da menina. Acariciou-lhe os cabelos, dizendo: sim, querida, nós haveremos de dar um jeito, e você terá os seus sapatos vermelhos. Olha quanto amor, né? Os laços de amor, a palavra, a sensibilidade dessa mãe. Apesar deles viverem numa situação mais simples, né? Então ela promete ali que ela vai comprar os sapatos para a filha. Quando Ted chegou à casa, suado e sujo, Lisa pulara ali ao pescoço, repetindo a notícia e acrescentando que somente as melhores alunas tinham sido escolhidas à representação. Ele e a esposa trocaram um olhar de conivência. Ted disse: mas certamente, meu amor, você terá os sapatos. Oh, papai querido, você promete? Sim, prometo. Sorriu e beijou-a, acrescentando: agora deixe que seu pai tome um banho e tire essa roupa horrível. Depois do acidente, Jill compreendeu que ela devia cumprir a palavra que seu marido dera. Conseguiu pequenos serviços, bordados, costuras, crochês, tricôs e fora juntando o dinheiro. Agora ia comprar os sapatos. Gil se deteve ante a vitrina da loja para ver os famosos sapatos, que faziam Lisa achatar o nariz contra o
todos os dias ao término das aulas. Como eram lindos os pensamentos e a imaginação de uma criança. Gil sorriu pensando na filha. Todavia o seu sorriso como se congelou em seu rosto. Os sapatos não estavam lá. Então, para finalizar, né, a palavra, quanto que temos que ser impecáveis com a palavra, né? Essa promessa foi feita meses antes pelos pais de Lisa, e ali a mãe, mesmo o pai estando no hospital, ela deu um jeito de arrecadar, né, de juntar esses dinheiros, e estava neste momento indo buscar, quando ela foi surpreendida com a ausência dos sapatos da vitrine. Horas antes, né, vocês se lembram no começo aqui da narrativa, a Lisa tinha visto os sapatos lá, mas eles não estavam mais lá. Na semana que vem nós continuaremos a refletir com essa linda história. Então, que todos fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Até lá!